Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 23 de julho, 16º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nesse domingo, dia do Senhor, Jesus nos ensina no seu santo evangelho sobre o joio e o trigo. O Senhor explicou, que um semeador semeou boa semente no seu campo, e veio o inimigo também e semeou o joio, que é uma semente ruim, que é semelhante ao trigo. E quando cresceu lá o trigo, apareceu também o joio. Aí os empregados falaram assim: Senhor, quer que vamos lá, arranquemos o joio do meio do trigo? Ele falou assim: Não, vamos deixar para o dia da colheita. Vai que agora vocês arrancam o trigo, que querem arrancar o joio e acabam arrancando o trigo, porque são bem parecidos. Vamos deixar para o dia da colheita. Depois Jesus explicou aos seus discípulos o sentido desta parábola, que ele está falando do fim do mundo, ou seja, o dia do juízo final, a segunda volta de Jesus. Quando o Senhor, ele então vai separar aqueles que são dele e aqueles que são do mundo. Aqueles que abraçaram o Evangelho e aqueles que abraçaram as seduções e os prazeres do mundo. Ali, meu filho e minha filha, não tem como correr. Ali vai ser o dia
do julgamento, o dia do juízo final. Serão separados aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Essa é a palavra exata. Aqueles que vão para a vida eterna e aqueles que vão para a condenação eterna. Então, durante a nossa vida aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui, meu filho e minha filha, nós vamos ver a palavra de Deus que é anunciada, que semeia o amor, que semeia a paz, que semeia a união, que semeia a misericórdia, e também o inimigo de Deus, que semeia a discórdia, que semeia o pecado, que semeia os prazeres, que semeia a libertinagem, e assim por diante. Enquanto os servos do Senhor, eles anunciam a boa nova, o inimigo também tem seus servos que anuncia aí o que é ao contrário à vontade de Deus. Ou seja, repetindo mais uma vez, a discórdia, tudo o que não agrada à vontade do Senhor. Portanto, meu filho e minha filha, vamos fazer uma análise em nossa vida e perceber: eu posso me comparar com o trigo ou com o joio? Como está a minha caminhada com a igreja? Como está a minha vida de fé? Como está a minha busca da santidade? Nos perguntemos e olhemos para dentro de nós mesmos, e se nossa consciência nos acusa, é sinal que temos tempo para mudar e procurar ser fiel a Deus, porque a vida eterna nos espera. Que você tenha um bom dia, um bom domingo. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.